Olá, eu sou a professora Suzana Luz e nós vamos falar hoje sobre o tema número 2 da apostila de redação agora de 2020. Olha só, o tema é um tema super aberto, medidas para elevar o nível de ensino no Brasil. Então nós estamos falando em nível de ensino e quem é que mede em que nível estão os países no mundo todo? É o PISA. Esse índice, ele sempre coloca o Brasil nas últimas colocações em se tratando de exames internacionais de alunos. E nós temos que nos perguntar por que isso acontece. Eu comecei na sala de aula perguntando para os alunos o seguinte, para eles, o que é que faz com que os alunos faltem tanto na aula aqui no Brasil? Porque há pesquisas que mostram isso. O aluno não se sente estimulado, ele não tem vontade de ir para a escola, até que em um dos textos de apoio fala isso. Os alunos se sentem tristes na escola. Menos você, né? Você adora ir para a escola, acorda cedo e fala, uhul, tô indo, né? Mas a pesquisa, pelo menos dos textos de apoio, falam sobre isso, que o aluno se sente pouco atraído pela escola. Bom, eu já dei essa aula e os meus alunos apontaram alguns fatores. Vamos ver se você concorda. Nem sempre a escola fala a linguagem do aluno. Ou seja, nós temos um aluno que é totalmente digital e a escola muitas vezes ela é analógica. Então, o aluno já pode partir desse pressuposto. Como assim? Ele tem todo um aparato digital em suas mãos, ele tem acesso a sites, ele tem acesso ao canal do YouTube da professora Suzana, ele pode transmitir conhecimento, ele pode receber links com os mais variados tipos de conhecimento, ele tem acesso a formadores de opinião que trazem toda uma carga própria de convencimento e de argumentação e de debate e de polemização. E quando esse aluno chega em sala de aula, o que ele encontra? Ele encontra ainda uma apostila impressa, ele encontra ainda um professor que faz uma aula expositiva, colocando ponto a ponto de um determinado assunto, nem sempre com a devida contextualização, nem sempre com a devida atualidade. Então, eu mesma, como professora de literatura, me lembro de chegar em sala de aula e falar, olha, hoje nós vamos estudar o arcadismo. As principais características do arcadismo eram: o arcadismo se desenvolveu em tal época, os principais autores do arcadismo são... Esse tipo de aula nunca atraiu e nem atrai até hoje os estudantes. Isso foi um fator que os alunos colocaram em sala de aula. Não atrai, porque se torna algo maçante. Entra e sai professor com professores apenas expondo. Tanto que quando chega numa prova do Enem, em que o conteúdo não se cobra aquela literatura expositiva, mas interpretativa, tem muita gente que fala que não cai mais literatura no Enem. E cai. Só que não como no passado. Hoje, o aluno é levado a responder questões de literatura de forma mais adequada, mais contextualizada, mais crítica. E isso muitas vezes é um obstáculo, certo? Outro fator, violência. Então, muitas escolas têm traficantes, muitas escolas têm líderes que são violentos, muitas escolas não oferecem ao aluno uma segurança para que ele veja naquele ambiente um lugar em que ele está em casa, em que ele pode atuar livremente. Então, durante 30 anos como professora, eu ouvi relatos terríveis de alunos meus, que na escola, seja pública ou seja particular, sofriam agressões, sofriam bullying, e por isso não tinham vontade alguma de frequentar aquele ambiente. Outro fator que prejudica também, que faz com que o aluno não se sinta atraído, é que nem sempre as escolas estão perto das casas. Às vezes existem cidades que têm apenas uma escola e o aluno tem que se deslocar quilômetros e quilômetros, né? Pensem numa pessoa que mora na zona rural, quilômetros e quilômetros. Pensem nos grandes centros
em que muitas vezes aquele menino, aquela menina tem que pegar duas conduções até chegar definitivamente à sua escola. Então, tudo isso afeta muito o alunado. Isso sem contar aqueles que têm que optar entre estudar ou trabalhar, entre poder pensar no futuro mais promissor por meio da educação e ter que sustentar uma família. Então, somados esses fatores, nós entendemos que muitas vezes o ensino não é dos melhores porque o alunado não tem uma condição mais propícia para estudar. Um outro fator que também foi apontado pelos alunos foi a falta de respeito que existe hoje em relação a professores. Da parte do Estado e seguindo essa tendência também do empresariado, se paga muito pouco ao professor, principalmente aquele das séries iniciais. E essa semana um fato nos chamou muito a atenção, porque uma professora, eu posso colocar o link da reportagem para vocês aí no canal, vou fazer isso, uma professora foi envenenada pelos alunos de uma quarta série. Então vocês pensam, o ambiente em que esses professores também tentam ensinar. Aqui no Brasil nós temos escolas que, por falta de espaço, colocam numa mesma sala, no mesmo ambiente, alunos de escola pública, alunos de quinta série e alunos de sexta série, aluno de sétima série e aluno de oitava série. Imagine como que um professor consegue alcançar um nível excelente de ensino numa situação como essa. A resposta é: não consegue. Então, são vários fatores que fazem com que o ensino no Brasil esteja num nível, porque aqui, ó o tema, elevar um nível, num nível inferior, perdendo às vezes assim, para países que você não acredita. Às vezes perdendo para Haiti, às vezes perdendo para Serra Leoa. Nada contrário a esses países. Quando eu faço esse tipo de comentário, entendam. O Brasil, que está lá no topo como uma das grandes economias mundiais, para nós é vexatório, é vergonhoso que, ao avaliar alunos de ensino fundamental e médio, nós estejamos tão abaixo de outros países que são muito mais pobres. Então, algo tem que ser feito, algo tem que ser revisto. E esse algo que eu espero encontrar na redação de vocês. O que vocês vão sugerir para melhorar essa situação, essa estrutura? Então, como eu já falei, né, já dei aula sobre esse assunto e os alunos colocaram em sala de aula algumas saídas. Uma delas seria um maior investimento nos professores. Que investimento seria esse? Em termos de aumento, sim, de recebimentos, né, pecuniários, de salário, mas também uma constante formação com esses professores, para que eles se aproximem mais da linguagem do jovem de hoje e tornando a escola mais atrativa, melhorando os rendimentos escolares, nós teríamos um nível maior de ensino no Brasil. A facilitação também para que o aluno seja levado à escola. Nós observamos, e vocês podem colocar como recurso argumentativo, alguns países, a gente vê sempre nos filmes americanos, os ônibus escolares. Ou seja, o ônibus passa recolhendo a criança e leva a criança até a escola. Um acompanhamento maior dos pais, os alunos também falaram sobre isso. Porque muitos pais delegam a escola, falam, toma um depósito aí, deposita meu filho aí, fique à vontade. Mas cadê um pai que vai ali reclamar se falta um professor, se não tem professor para aquela disciplina? Um pai que possa orientar o filho a se comportar melhor em sala de aula. Esses elementos muitas vezes faltam nas nossas escolas. Então esse daí é um tema melhor do que o tema das bolhas, obviamente, né? Eu tenho certeza que vocês vão se sair muito melhor nesse texto. E eu quero pedir apenas um detalhe. Gostaria que vocês contemporizassem o debate. Hoje, ninguém fala em educação no Brasil sem elogiar ou sem criticar, sem atacar ou sem defender Paulo Freire. Então, embora eu tenha colocado 2 textos de Paulo Freire aí na proposta, ainda assim eu gostaria que vocês falassem a respeito, abordassem esse debate que existe em torno da metodologia de Paulo Freire. E aí, é claro, você vai defendê-lo se a sua tese assim permitir, ou você vai criticar a metodologia se a sua tese assim permitir. Aqui vocês são livres para defender as ideias que vocês quiserem, desde que essa defesa implique numa coerência textual e desde que essa defesa respeite os direitos humanos. Vamos lembrar que na Unemate nós temos aquela técnica de espelhamento,
Eles querem ver um eco do texto de apoio no seu texto. E essa aí é uma excelente oportunidade de você desenvolver essa técnica. Certinho? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou pode curtir. Comentem aí também e contem sempre comigo para tirar alguma dúvida. Estou sempre aberta aos fóruns aí embaixo, tá bom? Um grande abraço da professora. Tchau!